Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar essas minhas dicas de português para todas as idades. Eu espero que vocês que estejam acompanhando gostem e eu pediria que, se possível, vocês façam comentários e mandem-nos sugestões para que a gente possa apresentar em algum vídeo no futuro. Hoje eu vou tratar novamente da questão dos verbos. Eu sempre tenho colocado aqui, que o verbo é uma palavra significativamente muito importante na língua portuguesa. Hoje, essas minhas dicas de hoje, eu vou me fundamentar na gramática, na moderna gramática portuguesa do grande gramático Evanildo Bechara, que eu reputo assim como um dos principais gramáticos da língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil. E o Evanildo Bechara, na sua gramática, ele traz um conceito chave e muito amplo para o verbo. O que ele diz nesse conceito? Ele diz que o verbo é uma unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar seu significado lexical. Eu acho interessante, essa ideia da unidade de significado categorial. Por quê? Porque o verbo é a palavra que mais traz informações ao falante, Ela traz informação de número, ela traz informação de pessoa, de tempo, de modo, de voz. Ela apresenta um monte de formas diferentes. Enfim, o verbo é uma palavra significativa, que carrega em si assim o significado daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa. O verbo ajuda no nosso raciocínio. A pessoa que conhece o verbo é uma pessoa que sabe fazer seus argumentos, que sabe utilizar a linguagem da forma mais correta possível, porque tudo gira em torno do verbo, toda a oração, toda frase, assim, as construções linguísticas, elas são centralizadas no verbo. Por isso é que o verbo tem essa importância muito grande na língua portuguesa. Então, saber conjugar um verbo é fundamental. A conjugação dos verbos é tão importante quanto o falar, Por quê? Porque o falar está relacionado com as relações entre as palavras, entre os termos na oração. A gente sabe que sujeito e predicado são termos essenciais, importantes. E o predicado, o núcleo é sempre o verbo. Então é importante a gente tratar. Por isso, hoje, eu vou tratar particularmente, eu vou trazer uma particularidade dos verbos que eu acho importante para a gente ter, assim, uma noção inicial. As pessoas que não têm um aprofundamento sobre os verbos, ter pelo menos uma iniciação desses acontecimentos linguísticos. Então eu vou falar dos tipos de verbo. Alguns tipos, são muitos, em outra oportunidade eu posso até falar de outros tipos de verbo, mas eu peguei assim alguns que eu considero fundamentais. Pelo menos esse é importante a gente saber diferenciar, saber o que a gente está fazendo quando a gente passa a empregar um verbo, a conjugar o verbo, a fazer com que o verbo
se ajuste numa frase. Um verbo bem ajustado é uma frase, ele faz com que a frase fique perfeita, fique bem feita. Então os verbos podem ser, a gente pode classificar os verbos assim. Eu nem vou usar essa expressão classificação dos verbos, porque a classificação vai envolver função, vai envolver flexão, e aí fica mais complicado. Então eu vou pelo simples mesmo, pela forma mais simples. Então o primeiro tipo de verbo que a gente lida quando começa a estudar os verbos é o verbo regular. O que caracteriza um verbo regular? Ora, o próprio nome já sugere, né, que o regular é aquele verbo que mantém uma regularidade na conjugação. Ou seja, é aquele verbo que apresenta um molde, que apresenta um modelo, que apresenta um paradigma de conjugação. Em outras palavras, o verbo regular é o verbo que, durante a conjugação, ele não muda o seu radical. E é importante o verbo regular no estudo dos verbos, porque ele é em maior número, né? O que mais existe na língua portuguesa são verbos regulares. Ainda bem, né, que eles são maioria, porque os outros tipos de verbos eles são mais complexos. Então, como o verbo regular ele segue um paradigma, é muito mais fácil, e ele é em número grande, né? A maior parte dos verbos conhecidos em português, eles são verbos regulares. O verbo regular, como a gente já colocou, né? Ele apresenta um radical que não muda. Eu coloquei aqui o que é o radical de um verbo. Assim, de uma forma bem simples, para a gente identificar o radical de um verbo, a gente pega a forma infinita, né? Como por exemplo aqui o verbo cantar. Aí a gente tira a terminação, né? No caso aqui a R, né? Que é a desinência, né? E a vogal temática. O R é a desinência de infinitivo e o A é a vogal temática da primeira conjugação. Eu peguei aqui o verbo cantar, já separei aqui o radical, ó. Esse aqui é o radical. Então, esse verbo ele é chamado de regular porque esse cante aqui, que é o radical, ele vai se repetir durante toda a conjugação. Em qualquer forma em que se usar o verbo cantar, esse cante vai aparecer. A mesma coisa vai acontecer aqui com o verbo vender, né, que tem aqui a vogal temática E, que é característica da segunda conjugação, e o R aqui, que é a desinência de infinitivo. E vende aqui é o radical. Esse radical, como ele é um verbo regular, ele vai permanecer durante toda a conjugação. A mesma coisa vai acontecer com o verbo partir, né? Observe aqui que eu tenho o IR, né? O I é a vogal temática da terceira conjugação e o R é a desinência de infinitivo. E esse parte aqui, esse parte é o radical. Então, entendendo aí o que seria um verbo regular, é aquele que mantém esse radical, aqui cante, vende, parte, durante toda a conjugação. Vamos pegar, por exemplo, o presente do indicativo do verbo cantar. Você diz, eu canto, observem que vai sempre repetir o cante. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, observe aqui, ó, cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu peguei uma outra forma aqui do verbo cantar, que é no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, cantasse. Observe, está aqui o cante. Ou seja, em qualquer forma que eu usar, esse radical vai aparecer, o que demonstra que o verbo é regular. Observe nesses outros verbos aqui que eu coloquei, o verbo vender e o verbo partir. Nas formas que eu coloquei, venderemos, aqui o vende, vendesse, aqui o vende, partireis, aqui o parte, partisse, está aqui o radical, né? Ou seja,
se mantém regular, é uma regularidade do radical. É simples isso aí, né? Verbo regular é aquele que mantém um paradigma de conjugação. Paradigma é a mesma coisa que modelo, é um modelo imutável, vamos dizer assim, de conjugação. O outro verbo, que é chamado de verbo irregular, ele é um número bem menor, bem inferior, mas é um verbo que traz, vamos dizer assim, uma complicação na hora do emprego, da conjugação. Por quê? Porque é o verbo que, em algumas formas, ele vai apresentar uma modificação, ou no radical, ou na flexão. A flexão é a parte final do verbo. Então, essa modificação pode acontecer no radical e pode estar lá no final. Isso é fugindo do paradigma, do modelo, né, de conjugação é regular, né? Então, quando há essa mudança, aí é o verbo irregular. Ele vai se afastar do modelo, se afasta do modelo de conjugação a que pertence. Ele não segue um paradigma como o verbo regular. Observe aqui o verbo estar. O verbo estar é da primeira conjugação. Olha o radical do verbo. É esse aqui, ó. E aqui nós temos a vogal temática, como nós já vimos, né? O A é a vogal temática da primeira conjugação, o R é a desinência de infinitivo. Agora veja como que é o verbo estar no presente, né? Qualquer verbo da primeira conjugação, se ele for da primeira conjugação, ele vai terminar em O, a primeira pessoa. Agora aqui, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então vejam que houve uma mudança, não foi no radical, foi na flexão. Então aqui essa mudança na flexão, ela vai de encontro à terminação da primeira pessoa do singular de um verbo regular. Então a modificação aqui é exatamente na flexão. Observe aqui também estive, né? Estive, que é no passado, eu estive, tu estiveste. Se fosse cantar, é cantei. Então há uma mudança lá na flexão. Então isso aqui também é o que causa uma irregularidade. O verbo fazer. O verbo fazer está aqui, ó. O faz aqui é o radical. Agora vejam como é o verbo fazer na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu faço. Tu fazes, né? Mas eu faço, ó, o radical. É dessa forma aqui que destoa do radical original aqui do verbo. Aqui é FAC cedilha, né? E aqui é FAZ. Então, só isso aqui já provoca a irregularidade. Mas você veja aqui, fiz, eu fiz, que é pretérito perfeito. Observe lá, já mudou totalmente, né? Aqui o radical e também a terminação. O verbo ouvir é do mesmo jeito, né? O verbo ouvir a primeira pessoa do singular do presente é ouço. Às vezes a gente até, quando uma pessoa não tem muito conhecimento do verbo, fala eu ouvo, né? Quando na verdade é eu ouço. Eu ouço. Observe aqui o radical diferente do radical aqui do verbo no infinitivo, né? Que é O-U-V e aqui é O-U-C cedilha. Então, isso aqui caracteriza exatamente a irregularidade. Então, um verbo irregular é aquele que apresenta uma modificação ou no radical, né? Nós vamos sempre tomar como base o radical do infinitivo. É uma mudança no radical ou na flexão. Isso aqui é o verbo irregular. Então vejam aí a diferença, né? Acho que dá para distinguir bem a diferença entre verbo regular e verbo irregular. O terceiro tipo de verbo que eu quero chamar a atenção
é o verbo anômalo. O que é um verbo anômalo? O verbo anômalo é aquele que apresenta uma anomalia. Ele é um verbo irregular. Porque ele também vai apresentar modificações no radical. E essas modificações, elas são extremas, são extremadas, né? Elas não são modificações simples. Às vezes, esses verbos anômalos, nem radical eles apresentam. E por isso são chamados de anômalos, né? Verbos sem radicais, ou verbos que são originários de mais de uma palavra, de um radical, lá na origem latina. Então, esses radicais primários que vão formar esses verbos fazem com que eles se tornem anômalos. No geral, tem autores que vão falar em outras anomalias, mas assim, a maioria dos gramáticos, das pessoas que estudam esses verbos, sempre apontam o verbo ser e o verbo ir. Esses verbos são de uma anomalia muito grande. Observe que o verbo ser, o radical é o S, só o S aqui, porque o verbo ser é um verbo de segunda conjugação, né? Esse aqui é uma vogal temática. O verbo ir, observem, né? A anomalia dele é tão grande que ele não tem radical. Observe que o I é apenas a vogal temática e o R é a desinência. Ele não tem o radical. Esses verbos eles são formados por mais de um radical primário. Por exemplo, o verbo ser é formado pelo verbo cedere e S. Tem um acentozinho aqui. S. O verbo ir é ire, vadere e S. Tem 3 radicais. Isso é que faz com que eles sejam anômalos. Se você pegar, por exemplo, o verbo ser no presente, você vai conjugar assim: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Observe que em algumas formas verbais, esse radical vai desaparecer. Eu sou, o S aparece. Tu és, não tem radical. E ele é sem radical. Então, isso é uma anomalia gigantesca. A mesma coisa é o verbo ir. Tem uma coisa interessante nesses dois verbos, que, por exemplo, o pretérito perfeito do verbo ser, pretérito perfeito, é fui. 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 E do verbo ir também. É fui. Fui. Aqui minha caneta não escreve muito direito, mas dá para ver que o pretérito perfeito desses dois verbos é o mesmo. Tanto faz fui para o verbo ser, como fui para o verbo ir. Isso é anomalia, né? Isso não acontece com nenhum outro verbo. Só acontece com esses dois verbos aí. O outro tipo de verbo é o verbo defectivo. Ora, essa palavra defectivo, ela significa verbos que apresentam defeitos de conjugação. São verbos que faltam algumas pessoas. Então, ele é o verbo que na sua conjugação não apresenta todas as formas. Não apresenta todas as formas. Aí a gente chama de verbo defectivo. São verbos que apresentam deficiências na conjugação. Nós não devemos confundir o verbo defectivo com o verbo impessoal. O verbo impessoal, que só é usado na terceira pessoa do singular, ele não tem as outras pessoas, mas ele não é defectivo. Ele é impessoal porque ele indica fenômeno da natureza e por essa razão não tem as outras pessoas. Os unipessoais, que são verbos, normalmente são verbos onomatopeicos, são verbos que indicam
sons produzidos por animais, eles são usados na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Por exemplo, o verbo ladrar. Eu digo, o cão ladra, os cães ladram. Só. São unipessoais. Ou seja, só é usado na terceira pessoa do singular e na terceira do plural. Os verbos impessoais só são usados na terceira pessoa do singular, apenas. Então, eles não são defectivos. Os verbos defectivos, na verdade, são verbos pessoais, são verbos que apresentam alguns tempos completos, mas eles apresentam alguns tempos só com algumas formas. Por exemplo, o verbo colorir. O verbo colorir no presente do indicativo, ele não tem a primeira pessoa. Não existe a forma coloro. Não existe. Então, não existe a primeira pessoa. Só existe a segunda, a terceira e as outras. O verbo precaver-se, no presente do indicativo, ele só é conjugado na primeira pessoa do plural e na segunda do plural. Ele não tem as outras pessoas. O verbo reaver, ele só é conjugado nas formas em que, na conjugação do verbo haver, aparece a letra V. Por exemplo, o verbo haver no presente, o verbo haver, não é o verbo reaver. O verbo haver no presente é eu, ei, tu, has, ele, há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Então, onde é que aparece o V? Só na primeira pessoa do plural e na segunda do plural. Então, o verbo reaver no presente do indicativo só vai ser conjugado na forma reavemos e reaveis. E as outras formas não existem. Então, isso caracteriza o verbo defectivo, que é aquele que não é conjugado em todas as formas. Então, uma coisa é o verbo anômalo, outra coisa é o verbo defectivo. E por último, aqui eu trago o verbo abundante. O verbo abundante, o que é isso? O que seria um verbo abundante? O que é uma coisa abundante? Abundante é que tem coisas demais, sobrando, né? Então, ele é um verbo que apresenta duas ou mais formas, duas ou três formas de igual valor, a gente pode usar um ou outro, né? Pode apresentar até três formas. É mais complicado verbo com três formas, porque algumas dessas formas nem usadas são mais, então não vale nem a pena a gente falar numa terceira forma. Mas nos estudos, principalmente nesses apresentados aqui pelo Evanildo Bechara, ele coloca verbos em que se usam até três formas. Ele usa, por exemplo, o caso do verbo, deixa eu ver aqui qual foi o verbo que ele colocou, que é um verbo anômalo, abundante, né? Ele coloca o verbo nascer. Então ele usa nascido, nato, essas duas formas elas são realmente muito usadas, e aí ele usa uma outra forma que eu não, pelo menos nas minhas leituras eu não tenho lido, que é a palavra nado, como do verbo nascer. Então essa expressão nado, ela é uma expressão, é um verbo, uma forma arcaica e que já caiu em desuso. Então, um verbo abundante, ele apresenta essas duas formas. Ou se usa muito uma, ou as outras nem tanto. Por exemplo, a do verbo haver aqui, que você pode usar havemos ou hemos. É claro que essa forma hemos é muito pouco usada, mas a gente encontra em alguns autores o uso, principalmente daqueles autores mais antigos, a gente encontra o uso desse verbo haver como nós hemos de encontrar, nós havemos de encontrar ou nós hemos de encontrar. Outro exemplo é pagado, o verbo pagar aqui tem a forma pagado e tem a forma pago. Eu quero lembrar que eu já ouvi
muita gente usando o verbo falar. Eu tinha falo. Essa expressão falo, ela não existe. Falo é eu falo, tu falas, ele fala. Mas tinha falo, não, é tinha falado. Não se usa ele como um verbo abundante. Agora, o verbo pagar, sim. Você pode usar o pagado e o pago. É assim como você usa o nascer, né, que eu havia falado anteriormente, né, que é nascido, o nato. E o Evanildo Bechara coloca a outra forma, nado, como três formas, né? O verbo construir, eu construo, tu construis, ele construi. Então, tem aqui o construis e tem constróis. Tanto faz você usar construis como constróis. Então, ele é um verbo abundante. O verbo entupir, eu posso usar entupes ou entopes. Tem o mesmo sentido. E é absolutamente correto. Tanto faz você usar entupes como entopes. E também o verbo comprazer, você pode usar comprazir e comprouve. Esses verbos, apesar da gente trazer isso aqui, eles não são tão assim corriqueiros aos seus usos. A gente não usa muito o verbo comprazer. Comprazer é um verbo que é muito erudito, assim, a gente vê mais em textos clássicos, a gente usa esse emprego. Os verbos abundantes, normalmente, eles são vistos pelo particípio. Normalmente são verbos que apresentam 2 ou 3 particípios. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns verbos que a gente pode usar o particípio regular e o particípio irregular, e que caracteriza o verbo abundante. O verbo aceitar, por exemplo, você pode usar a forma aceitado, né, que é o particípio regular, e pode usar aceito. Expressar, eu posso usar expressado, como posso usar expresso. Enxugar, eu posso usar enxugado ou enxuto. Morrer, tem o particípio regular morrido e tem o particípio irregular morto. Pago, né, como a gente já viu, pagado, embora muita gente vai dizer, mas é feio e tal, não interessa. Ela é um particípio que pode ser usado sim. Pagado ou pago, gastado ou gasto, salvado ou salvo, acendido ou aceso, elegido ou eleito. Isso são verbos abundantes. Então, eu trouxe esses tipos de verbos para vocês terem uma noção de como os verbos são importantes, que a gente tem que dar um valor à conjugação e ao emprego dos verbos na nossa língua, né, para fortalecer não só o texto escrito, como também a fala. Né? É muito bonito as pessoas conjugarem os verbos corretamente. Quando a gente vê por aí as pessoas empregando formas que não são corretas, dói no ouvido da gente. Então, por isso é importante a gente conhecer os tipos de verbo e as conjugações verbais, assim como o emprego dele nas frases. Então, era isso hoje que eu queria apresentar para vocês. Até um próximo vídeo.